Até o momento, em nosso curso, lidamos com cargas elétricas em repouso ou em movimento lento. Este regime constitui a eletrostática. Começaremos agora uma segunda parte de nosso curso, que será breve, a eletrodinâmica, em que lidaremos com os fenômenos elétricos referentes a cargas em movimento. Como veremos em nossa próxima etapa do curso, cargas elétricas em movimento são fontes de campo magnético, mas agora nós não vamos nos preocupar com campo magnético, vamos apenas analisar fenômenos associados ao campo elétrico. Nós já analisamos uma classe de materiais que são os dielétricos ou isolantes, que experimentam uma polarização microscópica quando submetidos a um campo elétrico externo. Agora nós vamos lidar com os condutores. Aqui nós podemos incluir os metais em geral. Nos condutores, nós temos que alguns elétrons que nós chamamos de valência ou, de maneira equivalente, de condução, aqueles mais distantes do núcleo atômico, estão fracamente ligados aos átomos, que constituem o material. Quando os átomos se juntam para formar o material, esses elétrons ficam livres para se movimentar. Tipicamente, nós temos 1 mol de elétrons de condução por centímetro cúbico do material. Vamos supor que nós tenhamos uma fonte de campo elétrico. Vou supor aqui um objeto carregado, no nosso caso, positivamente. Poderia também ser negativamente. Temos suas linhas de campo, neste caso, se originando na fonte. Vamos supor que aproximemos um condutor desta fonte de campo elétrico. Como os elétrons de valência ou condução estão livres para se mover ao longo do condutor, eles serão atraídos por essa fonte positiva e se acumularão em uma das extremidades, aquela mais próxima desta fonte. Uma vez que os elétrons foram atraídos para essa extremidade, a extremidade oposta ficou carente de elétrons, ou seja, ela está carregada positivamente. Veja que nós temos aqui uma polarização, cargas de mesma intensidade e sinais opostos separadas ao longo do material. Ao contrário do que nós tínhamos no dielétrico, em que a polarização era microscópica, era obtida a partir do alinhamento com o campo elétrico externo dos dipolos moleculares que constituem o material. Aqui, diferentemente, nós temos uma polarização macroscópica. Em um condutor, nós podemos fazer um carregamento ou eletrificação. Que consiste em provocar um excesso de cargas elétricas de um certo tipo, sejam elas positivas ou negativas, em um material, no caso, nosso condutor, tirando do estado de neutralidade. Este processo pode ocorrer de duas formas: contato ou indução.
Vamos analisar a eletrificação por contato. Nós necessitamos de um objeto neutro isolado mais um objeto carregado. Vamos supor que nós tenhamos aqui um certo condutor neutro, ele está suspenso por um fio isolante. E aproximamos deste objeto um outro condutor que está carregado com uma dada carga que eu vou supor que seja negativa. Poderia também ser positiva, ou seja, ele possui um excesso de elétrons. Nós vamos colocar estes dois objetos em contato. Esta carga Q será então compartilhada pelos dois condutores até que um estado de equilíbrio eletrostático seja alcançado. Notem que a carga compartilhada pelos dois objetos continua sendo Q. Eu tenho sempre conservação de carga elétrica. Não tive aqui a criação de carga. Após o sistema ser novamente separado, teremos que uma parte da carga Q, que se encontrava originalmente em nosso objeto móvel, foi transferida para o nosso condutor inicialmente isolado. Vou chamar esta carga de Q1. Enquanto que o objeto inicialmente carregado ficou com uma quantidade menor de cargas negativas, que eu chamarei de Q2. Porém, a soma de Q1 e Q2 nos fornece a carga inicial em excesso no objeto que aproximamos, ou seja, que tivemos então o carregamento desse condutor neutro pelo contato com um objeto previamente carregado, ou seja, com um excesso de cargas que no caso eu supus como sendo negativas. Nós temos um outro tipo de eletrificação, que é a eletrificação por indução, que é feita usando um objeto neutro também isolado, mais uma fonte de cargas, mais um objeto carregado. Vamos supor que tenhamos novamente um condutor neutro que está suspenso por uma plataforma isolante a partir do solo. E eu vou aproximar novamente uma barra carregada negativamente deste condutor. Nosso próximo passo é ligar este objeto neutro a uma fonte de cargas. Nós temos uma fonte que, para efeitos práticos, é inesgotável, facilmente acessível, que é o próprio planeta Terra. Com a aproximação desse condutor carregado, no nosso caso negativamente, eu faço uma ligação deste condutor neutro com o planeta Terra. É uma operação que chamamos de aterramento. E essas cargas negativas vão repelir as cargas negativas que se encontram neste condutor inicialmente isolado. E algumas, eventualmente, fluirão através do aterramento. E nesta região, eu ficarei com uma carência de cargas negativas, ou seja, terei um excesso de cargas positivas. Temos uma equivalência entre um fluxo de elétrons para o solo ou um fluxo de cargas positivas do solo para o corpo. Se nós, então, interrompemos esse contato com o solo e depois nós afastamos o nosso condutor carregado negativamente,
nós teremos então em nosso objeto, inicialmente neutro, um excesso de cargas positivas. Note que, neste caso, nós não tivemos contato entre o nosso objeto a ser eletrificado e este nosso objeto carregado. Nós criamos, em ambos os processos, um excesso de cargas em um corpo inicialmente neutro. Vamos agora analisar como cargas em excesso se distribuem ao longo do condutor. Se nós lidamos com uma situação de equilíbrio eletrostático, eu não posso ter forças atuando sobre as cargas. Nós vimos que a força eletrostática está associada a um campo elétrico. Então, uma carga que experimenta uma força eletrostática igual ao produto dessa carga pelo campo elétrico. Se nós temos um equilíbrio eletrostático, nós temos uma ausência de forças atuando nessas cargas, consequentemente, nós devemos ter um campo elétrico nulo no material. Vamos analisar esta situação aplicando a lei de Gauss no interior de um condutor carregado, ou seja, com excesso de cargas de algum tipo nesse material. Estou supondo um pedaço sólido macroscópico de condutor. Eu farei no interior desse condutor uma superfície imaginária, que é a nossa gaussiana, e se eu determinar o fluxo do campo elétrico ao longo dessa gaussiana, eu deverei obter a carga interna a essa gaussiana. É a lei de Gauss. Se nós tivermos um excesso de cargas dentro da superfície, teremos um fluxo não nulo através de S. É o que nos diz a lei de Gauss. Eu tenho alguma carga interna a esta superfície, então eu terei um fluxo não nulo. Essa situação de fluxo não nulo só é compatível com uma condição: campo elétrico não nulo dentro do condutor. Porém, se o campo elétrico não é nulo, nós estamos violando a nossa hipótese de equilíbrio eletrostático. Portanto, uma vez que o equilíbrio eletrostático é atingido, para que o campo elétrico no interior do condutor seja nulo, nós devemos ter que cargas em excesso não poderão se distribuir no interior do condutor. Elas deverão ficar na superfície do condutor apenas. Lembre-se, estamos falando de uma situação de equilíbrio eletrostático. Essa é a nossa hipótese. Se eu estou em uma situação de não equilíbrio, eu posso ter cargas em excesso no interior do condutor. E vejam qual foi a sequência lógica que nós utilizamos para analisar esta situação. Nós chegamos à conclusão de que o fluxo não nulo implicou que o campo elétrico deve ser também não nulo no interior do condutor. Note que fluxo nulo do campo elétrico não quer dizer que o campo elétrico deve ser nulo. Basta você imaginar uma carga pontual Q, eu terei um campo elétrico não nulo ao seu redor, é o campo de uma carga pontual, 1 sobre 4πε0, Q sobre R2. E se eu tomar o fluxo elétrico a partir de qualquer superfície fechada, S, que não envolva esta carga, eu terei o fluxo nulo. Porém, nós vemos que o campo elétrico é não nulo. Vimos isso quando analisamos a lei de Gauss. Aqui, nós utilizamos uma outra sequência lógica. O campo nulo, evidentemente, implicará em fluxo nulo. Quais as consequências para o potencial de termos um campo nulo no interior do condutor? O campo, nós vimos que é igual ao negativo do gradiente do potencial,
que nada mais é do que uma derivada espacial do potencial, é nula. Se a derivada de algo é nula, então esse algo deve ser constante. Assim, o potencial será o mesmo ao longo do condutor. Com isso, um condutor em equilíbrio eletrostático constitui uma superfície equipotencial. No exterior do condutor, o campo elétrico será normal ou perpendicular à superfície. Ou seja, se o nosso condutor estiver com um excesso de cargas positivas, vimos que essas cargas se localizarão na superfície desse condutor, nós teremos um campo elétrico com linhas se originando nas cargas, e todas essas linhas serão normais à superfície do condutor, pelo menos quando emergem deste condutor. Elas, evidentemente, poderão se curvar, se deformar, quando estiverem distantes. Da mesma forma, eu posso ter um condutor com cargas negativas em excesso, teremos um campo elétrico cujas linhas terminarão nessas cargas e, ao incidirem na superfície do condutor, elas serão normais a essa superfície, podendo, porém, se deformar quando estiverem distantes, onde aqui eu estou designando por N o versor normal à superfície do condutor. Vamos analisar mais atentamente o que acontece com o condutor na presença de um campo elétrico externo. Vamos supor que eu tenha aqui uma lâmina de um material condutor e eu estou aplicando um campo elétrico externo neste material, que eu chamarei de E0. Os elétrons de valência ou condução que estão livres para se mover ao longo do condutor executarão um dado movimento na direção contrária a deste campo elétrico. Afinal, eles possuem carga negativa. Eles pararão ao atingirem a superfície do condutor, ou seja, eles se depositarão na superfície e, consequentemente, na superfície oposta, eu terei uma carência de cargas negativas. Ela ficará carregada positivamente. Eu continuo tendo o meu campo elétrico externo, que eu chamei de E0. Porém, quando o movimento das cargas nesse condutor cessa, ou seja, quando o equilíbrio eletrostático é atingido, essa redistribuição de cargas origina um campo elétrico interno, que eu chamarei de E1. Se o equilíbrio eletrostático é atingido, o campo elétrico deve ser nulo. Ou seja, nós teremos que, no interior do condutor, a soma de E0, campo elétrico externo, mais E1, o campo elétrico interno induzido pelo campo elétrico externo, será nulo. Ou seja, desta equação nós teremos que E1 será igual, vetorialmente, a menos E0. Como se nós tivéssemos um campo tangencial, nós teríamos um movimento de elétrons ao longo da superfície do condutor, nós só poderemos ter uma componente normal do campo elétrico na superfície do condutor, como nós já havíamos representado aqui ao lado.